Ok, eu decidi, devido ao elevado número de pessoas que não está a perceber, eu pensei, como é que eu vou ajudar essas pessoas todas? Eu não vou conseguir ajudar-vos a todos, se for da maneira tradicional. Até que uma pessoa mandou uma mensagem e disse: tu conseguias meter isso em áudio? Eu pensei, porra, grande ideia. Ela não deu a ideia diretamente, mas ela fez-me ter a ideia. Por isso, acabou por eu necessitar dessa pessoa em específico para chegar a essa conclusão. Então vou criar porra de um canal do YouTube, espeto essa porcaria para lá. E vocês? Vejam essa porcaria quando quiserem, quantas vezes quiserem. Talvez a minha reputação, a pouca que eu tinha, tenha acabado, mas faz parte da vida. É o preço que se paga. Eu vou-me basear na Sebenta, não está mencionado na Sebenta, de maneira nenhuma, pelo menos que eu tenha visto, a questão, ou seja, vamos entender o que é a questão fundamental da economia. Eu aprendi isso no 10º ano, há 4 ou 5 anos atrás. Necessidades ilimitadas com recursos limitados. O que é que isso quer dizer? Nós temos recursos limitados. Tu tens um número, mas as nossas necessidades nunca acabam. Logo, a missão da economia é fazer com que nós tenhamos a melhor... Eu não sei se é isso, mas... executar os recursos com a máxima eficiência possível, de maneira a conseguirmos, efetivamente, ter as nossas necessidades bem satisfeitas. E não faltar nada. E que sermos bem satisfeitos. Isso é uma parte. Vamos começar agora com a Sebenta. Temos ramos da economia. Não posso mexer. Ok, tive uns pequenos problemas técnicos. Eu não sei como é que isso está equilibrado, mas pronto, se vai para aqueles fails. Vocês não sabem como é que isso está posicionado. Ramos da economia. Temos a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia foca no comportamento de indivíduos e empresas. Ela atua de uma maneira, justamente como o nome diz, micro. Foca nas decisões que tomam sobre como gerem os recursos. Ok, estou honesto. Que são limitados. Mercados específicos e interações de oferta e procura. Vamos a um exemplo de microeconomia. O estudo impacto de um imposto sobre bebidas açucaradas. Uma coisa muito específica. Não é uma coisa global. É um mercado específico. É um imposto específico de um país específico. Já a macroeconomia estuda a economia como um todo, analisa fenómenos globais que afetam países e regiões de interesse. Concentram-se em como funcionam os sistemas económicos, entre eles o PIB, inflação, desemprego, políticas económicas, etc. Exemplo, análise do impacto da política monetária no crescimento, obviamente, económico. Ou seja, basicamente, a microeconomia e a macroeconomia baseiam-se em micro, pequenas coisas, pessoas individuais, um trabalhador, e a macroeconomia vai falar daquela classe de trabalhadores a nível nacional ou mundial. Aqui vamos passar. Ok, vamos descrever a escassez. É outra coisa importante para saber, para o teste. Ok, ótimo. O que é a escassez? O que é que ela faz? Ela descreve a situação que os recursos disponíveis são limitados. Ou seja, ela diz a porra dos recursos são limitados. Entre parênteses, não tem diretamente a ver com a escassez, mas mais uma vez, implica que nós temos que fazer escolhas. Eficiência é a utilização de recursos sem existir, ok, isso aqui é um erro, sem existir desperdício dos mesmos. Ou seja, com os mesmos recursos nós conseguimos obter mais produtos, melhores. É como um veículo, é como um avião.
Os aviões têm ficado mais eficientes. O que é que isso quer dizer? Que eles, para fazerem a mesma coisa, eles possivelmente duram mais, são mais seguros, consomem menos. Eficiência. Temos 3 tipos de economias. Temos economias de mercado, economias centralizadas e economias mistas. Economias de mercado é um sistema económico em que as decisões se baseiam na produção-consumo, ou seja, vamos tentar nos orientar. Estados Unidos, por exemplo. Ok? Capitalismo. Puro, sem intervenção do Estado. O Estado não mete o nariz na economia de maneira significativa. Então, são os privados que gerem isso. Eles é que tratam dos assuntos. E conseguem perceber o que produzir e quando produzir, conforme os lucros que têm e conforme o que as pessoas compram e o que é que deixam de comprar. Se calhar há produtos que já existiam, de certeza, mas foram abandonados e deixaram de ser feitos. Obviamente porque não havia público para aquilo. Não é rentável. É caracterizado de maneira técnica por decisões descentralizadas. Ou seja, centralizado é quando o poder está num local só. Descentralizado, o poder, nesse caso, está em empresas e indivíduos que decidem o que produzir, mais uma vez, com base no lucro. É sempre para obter lucro. O sistema de preços é determinado entre a interação de oferta e procura. Nós depois vamos ver isso. E eu gostava de explicar isso antes, mas eu estou a tentar seguir uma ordem da Seventa para, de certa maneira, orientar as pessoas. Para as pessoas não perceberem um tópico, irem à Seventa e pensarem, ok, isso é no tópico 3, por exemplo. Então é o vídeo número 3. Mas a oferta, basicamente assim, muito para nós não entendemos, é o que se oferece, ou seja, os vendedores, e a procura são os compradores. Muito rapidamente, assim, de uma maneira muito grassa, de uma maneira muito básica. A propriedade privada é super evidente nesse mercado. Ok? Nessa economia, a economia do mercado é o nome dela. Praticamente tudo é controlado pelos privados. O Estado não tem presença evidente. Caracterizada por alta concorrência. O bom da concorrência, é um ponto positivo, é que promove a eficiência. O pessoal privado está sempre à busca e à procura de baixar preços, aumentar margens de lucro, concorrer com o vizinho que faz o mesmo produto. Então eles vão criar novos sistemas, eles vão criar máquinas mais eficientes. Tudo para lucrar. Mas é uma consequência. Não é o objetivo, mas é a consequência. Acaba por ser uma realidade nesse mercado. Temos um bom exemplo disso. Os Estados Unidos. Eles gostam bastante de capitalismo. Não sei se alguém notou. Esse Estado é caracterizado por ser incentivado pelo lucro. Objetivo, maximização de lucro, ponto final. É o objetivo. Se não dá lucro, eles não o praticam. Ou seja, uma área não dá lucro. Por exemplo, sei lá, fazer cotonete para gaivotas. Cotonetes para gaivotas, imaginem isso. Alguém vai comprar isso? Acredito que não. Só quem tiver gaivotas de estimação. É um micromercado. Eles acham que eles vão vender isso? Eles não vão, eles não querem saber. Porque não vai dar lucro, ninguém vai comprar essa porcaria. Então, não se faz. Logo de seguida, okay, não quero ser assaltado aqui, temos a economia centralizada. O que é uma economia centralizada? Muito rapidamente, comunismo. O governo tem todas as decisões importantes sobre a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Ok? Propriedade estatal dos recursos, o governo controla todos os recursos produtivos, terra e capital.
controle da população. O governo decide o que será produzido e para quem será produzido. Ele sabe exatamente, ele não necessita de índice de preço porque são comunistas. Comunistas, para quem não sabe, ou seja, o comunismo é tudo Estado, não é nada particular. O Estado governa. Se não perceber mesmo assim, um país, o RSS, ex-país, acabou em 1991, é um bom exemplo de realmente o que é comunismo. Centralização. Todas as atividades económicas são organizadas por um plano elaborado pelas autoridades centrais. Ou seja, o Estado manda. A voz que manda produzir, que manda o fulano consumir, é o Estado. Eles mandam, eles sabem o que precisam produzir, apesar de faltar comida, pronto, nos regimes comunistas aqui entre nós. Mas eles sabem exatamente o que produzir, porque eles sabem o que é que vai ser consumido e por quem. Temos um exemplo. A Coreia do Norte é um país comunista. A antiga URSS. A distribuição centralizada. O governo determina como distribuir os bens e serviços. Mais uma vez. Pronto, ok. E depois temos o mais utilizado nos dias atuais. É mais lógico, talvez. Claro, eu tenho que manter uma posição imparcial, mas é uma economia mista. Ou seja, o que é uma economia mista? Participação do mercado, ou seja, nós temos propriedade privada. No caso da economia centralizada, não tínhamos propriedade privada. Tudo do Estado, casas, etc. Não há propriedade privada. Aqui há. Como Portugal, nós temos propriedade privada, nós temos uma casa, nós temos um carro, nós temos... É nosso. Mas o governo mete o nariz para ver o que é que está a passar. Ele não deixa as coisas ao bandalho. Ele está a vigiar. Ele está a ver o que é que está a passar. Ou seja, empresas e indivíduos tomam decisões económicas, mas o governo intervém para corrigir falhas de mercado e promover o bem-estar social. Não sei, não pensei num exemplo para dizer aqui, mas, por exemplo, preços abusivos na época da pandemia de álcool. Não me recordo se o Estado interviu ou não, mas é um dos motivos para o Estado poder intervir. Dizer, ok, uma máscara não pode custar 10 euros. Ela deve custar 50 cêntimos. E dizer, chega. Propriedade mista. O que é que isso quer dizer? Queijo e fiambre? Não. Propriedade mista é recursos e empresas podem ser propriedade privada ou pública. Nós não sabemos. Melhor, sabemos, obviamente, mas nós entramos num terreno baldio, aquilo possivelmente pode ser público ou privado. Há ambas. Os dois mundos estão concentrados nesse. Daí o misto. É o queijo e o fiambre. Intervenção governamental. O governo regula setores importantes. Fornece bens públicos. Hospitais. O hospital público é do Estado. Aqui o caleidoscópio também. Saúde, educação, universidades públicas. É o Estado que paga. O Estado, no final das contas, somos todos nós. Mas há para ter uma ideia. Implementa políticas fiscais e monetárias. Ok? Flexibilidade. O grau de intervenção governamental varia dependendo das ideologias do governo. O que é que isso quer dizer? Porque nós temos uma economia mista, não quer dizer que o que nós praticamos à risca seja exatamente o que, sei lá, França pratica, a Alemanha pratica, ambos países, todos com economias mistas. E se calhar eles podem ter um governo de esquerda, podem ter uma política com impostos mais altos, com um pedigree mais do Estado a governar. Um pedigree, uma coisa muito subtil. Ou, se tivermos um governo mais para a direita, nós temos em geral mais liberdade privada, ou seja, baixam impostos, eles não querem saber, é mais à vontade. Governos, etc. Políticas. Não é para aqui chamado.
Espanha é um país que utiliza uma economia mista. Portugal, Alemanha, França. É nessa base. É a maior parte dos países. Fatores de produção. Terra. Ok, fatores de produção de terra. Não disse muito. Talvez tenha dito muito porque você é que não percebeu. Ou recursos naturais. Temos terra, trabalho e capital. O que é que isso quer dizer? Terra são fatores de produção. O que é que nós utilizamos para a produção, basicamente? Terra ou recursos naturais. Vamos a exemplos. Minérios, água potável, madeira. Terreno agrícola, usado para produção agrícola. Correto? Trabalho. Refere-se ao esforço humano. A palavra trabalho refere-se exatamente ao esforço, mas não é trabalho do ponto de vista apenas físico, é também mental. Ou seja, ele pode abranger agricultores, pessoas universitárias, pode abranger toda a gente. É a profissão das pessoas, é o que nós fazemos para satisfazer as nossas necessidades. As nossas necessidades têm que ser satisfeitas e nós fazemos o trabalho e vivemos em sociedade. Dá para entender. Eu sou péssimo a explicar isso, mas pronto. O capital compreende os bens duráveis produzidos para criar outros bens e serviços. Foi confuso? Eu sei. Também foi para mim. Máquinas, ferramentas, edifícios, estradas e computadores, por exemplo. Eles são produtos finalizados. Ok? São produtos que já acabaram o seu processo produtivo. As coisas, qualquer material, sei lá, isto tem um processo produtivo. O plástico, e tudo tem que ser agregado. E depois, no final, dá isto. Um bem que é utilizado para a produção de outros bens, por exemplo, uma máquina de contrair poliéster, ou seja, de comprimir poliéster para fazer roupas, é capital. Tá? Custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Que porcaria é esta? Vamos aprender a pensar o significado das palavras. Custo de oportunidade. Custo é um preço que se tem a pagar. De uma oportunidade é algo que surgiu, que vai e vem. Ou seja, deixou de haver. Pode ter deixado de haver. O valor que se perde ao escolher outro produto. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma nota de 10 euros. Sim, muito fácil. E eu quero comer aqui no Mac. Ok? Eu quero almoçar. Mas eu também quero, sei lá, comprar outra coisa qualquer que custe 10 euros. Por exemplo, um anel que custa 10 euros. Eu optei, obviamente, como pessoa consciente e como pessoa responsável, por comprar o anel do que se lixa a comida. O peso eu volto a ganhar, o anel não. Agora, foi tangas. O que é que eu perdi ao comprar o anel? Eu deixei de ter, ou seja, eu deixei de ter a possibilidade de ter o almoço, porque os recursos são limitados. E eu tinha o recurso limitado. E não dava para os dois. Eu tive que escolher. Meu Deus, alguém está a subir. Pronto. Isso aqui vai complicar, vai. Os recursos são limitados e temos que fazer escolhas. Logo, quando desejamos consumir duas coisas e só temos possibilidade de consumir uma, duas, três, quatro, independente, o custo de oportunidade representa a opção que já foi excluída. Lamento. Não temos capital, recursos suficientes para atender a todas as necessidades. Temos duas opções, só podemos escolher uma. É aqui. Características do custo de oportunidade. Aqui é que a coisa fica um bocado, se calhar. Escolha de trade-offs. O que é trade-off?
escolhi algo que implicava em mão de outra coisa. Basicamente é o significado, é muito semelhante, mas vocês têm que decorar, e isso convém, para quando virem trade-off não pensarem que é alguma coisa do mercado de ações, que é o que eu pensava que era. Melhor, eu não pensava que era, mas fazia-me lembrar. Obviamente, eu tinha a noção que não é adequada essa disciplina, ter esse tipo de coisas. Epá, mas faz lembrar, trade importante. Mas não tem nada a ver com isso. Temos que abrir mão de alguma coisa para ter a outra. Cálculo implícito. O custo da oportunidade não é medido apenas em termos monetários. Ou seja, uma almoço custava 10 euros, esse anel custa 10 euros. Eu escolhi o anel. Do total tínhamos 20. Fiquei ali com 10 que podia ter tido e não tive. Não. Mas também em termos de benefícios sacrificados, que é o que eu estava justamente a falar. Esqueci de almoçar. Ou então, eu comprei o anel. Um dos dois. Fronteira de possibilidades de produção. Aqui é que as pessoas começam a não entender nada disso. Aquele gráfico. E com uma coisinha assim. Que diz Fronteira de possibilidades de produção ou abreviado FPP. Acho eu. Acho que é isso. Para que é que ela serve? Nós, por exemplo, podemos aqui mostrar. Ok, esqueçam de mostrar. Eu depois edito o vídeo e meto uma imagem. É melhor. Não vamos nos meter nisso. Mostra as escolhas de limitações de uma economia ao chegar ao limite da sua capacidade de produção. Ou seja, nós temos um limite de possibilidades de produção. Vamos imaginar que temos dois casos. Ou seja, nós podemos produzir espingardas ou manteiga. Tem uma coisa a ver com a outra, também não sei. Mas a economia de um determinado sítio é assim. E nós descobrimos que quando produzimos 15 espingardas, não produzimos nenhuma manteiga. Mas se nós não estivermos em guerra e não quisermos andar aí aos tiros e quisermos manteiga por algum motivo, não é? Nós podemos produzir 5.000 toneladas de manteiga, mas balas, zero. Não há tiros para ninguém. Ok? Obviamente, isto tem pontos intermédios, como por exemplo eu posso destacar aqui, produzir 3.000 toneladas de manteiga e 9 espingardas. É um ponto intermédio. De repente, esse não, ponto intermédio não existe como palavra, ok? Mas é um ponto de todos os pontos, onde passa a reta, qualquer ponto, é o limite de possibilidades produtivas. Obviamente, não vão produzir meia espingarda. Se calhar vão levar o dobro do tempo para produzir essa espingarda. Vamos deixá-la assim claro. Não temos, mas chegamos lá mais ou menos. O que é que isso faz? Isso faz-nos ter uma visão do que é que nós temos que abdicar para poder ter outra coisa. O custo de oportunidade é inserido nisso. Ou seja, eu quero ter espingardas e quero ter manteiga. Ok, vamos selecionar o ponto D. Eu quero ter 3 manteigas, 3.000 toneladas de manteiga, pronto, e 9 espingardas. Tá, mas o pessoal gosta muito de manteiga. E nós não estamos em guerra. O que é que nós fazemos? Diminuímos a produção de espingardas e aumentamos a produção de manteiga. E vice-versa. Ou seja, estamos em guerra, ninguém come manteiga, é alérgico à lactose. Intolerante, é assim que se diz, não é alérgico, é que estupidez. Intolerante à lactose. Até em casa da manteiga. Vamos produzir só espingardas. Ou vamos produzir uma coisa ridícula de manteiga só para um pequeno público. E andamos assim. Nós temos o ponto U, que eu vou depois arranjar maneira, não sei como, de meter essa imagem para vocês verem. O ponto U é quando está no interior da curva. O ponto U não tem que ser o ponto U, mas nesse caso que eu desenhei é o ponto U.
é uma ineficiência produtiva. Ou seja, está abaixo da curvatura, que tem os pontinhos máximos, ou seja, de produção, está para baixo. Nós estamos a desperdiçar possibilidades de recursos. Nós estamos a fazer... Está a sobrar. Estamos a ser ineficientes. Nós poderíamos produzir mais, mas não estamos a fazer por algum motivo estúpido ou não estúpido, não sei qual é que será o motivo, mas é isso, basicamente. E depois temos o ponto I, que ele está fora da fronteira de possibilidades de produção. O que é que esse ponto quer dizer? É muito simples. Impraticável. Nós, com os meios que temos para produzir, nós não conseguimos fazer a quantidade de produtos e de bens e serviços, pronto, que esse ponto diz que nós conseguimos. Ou seja, ele é impraticável. Nós não conseguimos mesmo de todo. Passa a barreira. O limite já foi passado. Acaba. Nós não conseguimos. São coisas da vida. Eu não posso abandonar muita coisa sem respeito. Ele está sempre fora da curva, este ponto, o ponto impraticável. Também se pode chamar ao ponto 1, assim, um pequeno à parte, quando a economia não atingiu a eficiência produtiva, ele não está a ser eficiente. Ineficiente. Quando optamos por produzir manteigas, conseguimos produzir, ou seja, nós não queremos manteiga, desculpa. Produzimos 0 manteigas. Conseguimos produzir, nesse caso, que eu vou-vos partilhar, 15 espingueiras. Mas, por alguma razão, nós não queremos armas. Nós não andamos em guerra. Conseguimos produzir 5.000 toneladas de manteiga. Com os mesmos recursos, ou seja, os mesmos meios produtivos. Só que para darmos num lado, temos de tirar do outro. É quase como passar. Imaginem o vosso corpo. Eu sei, isto parece muito esquisito. A forma como eu vou explicar isso, eu acho que vou ser a primeira pessoa no mundo a explicar isso assim. Mas imaginem o vosso corpo entre a divisão da sala e da cozinha, por exemplo. Vou imaginar que vocês têm uma porta entre as duas. Vocês, quando estão do lado da sala, têm 100% do vosso corpo localizado na sala. Podem-se meter metade. Metade está na cozinha, metade está na sala. Mas o que é que vocês têm que fazer? Vocês tiram 50% da sala para colocar 50% na cozinha. É isso, ok? Dá de um lado, tira do outro. Quando tens possibilidade de produção. Nós estamos num limite. Nós queremos mais alguma coisa, nós temos que tirar de algum lado. É sempre isso. Características da mesma. Ponto sobre a curva, que é a conexão de todos os pontos, ou seja, qualquer local onde a curva passe é um ponto. Um possível ponto, obviamente nem sempre é mencionado, porque não andamos aqui com números infinitos. Mas ele representa a eficiência produtiva, o cenário ideal, o que nós conseguimos. Produtos dentro da curva, ineficiência. Fora, inatingíveis. A fronteira de possibilidade de produção, FPP, é geralmente côncava, devido ao custo de oportunidade crescente. Ninguém percebeu nada. Eu também não percebi quando li isso. Eu pensei, que porcaria é essa? Não é bem isso que eu queria. O que é que significa? Significa que, ao aumentar a produção de um bem, o custo de oportunidade tende a aumentar. O que nós temos que sacrificar para conseguir algo. O custo de oportunidade basicamente é isso. Sacrificar algo para ter outra coisa. O custo de oportunidade aqui. E não entender, entre em contato comigo, porque no final das contas acaba por... Sou eu na mesma. Deslocamento. Nós temos a curva. E a curva pode deslocar-se. Isso aqui. Então ainda é um bocado de dor de cabeça. Ao longo da curva. Acontece quando a economia modifica a quantidade produzida dos bens. É o que eu vos falei. Eu já falei de antecipado,
Já falei antecipado porque eu já tinha tido essa dúvida e tinha visto o que é em detalhe. Ou para fora da curva, ou para dentro da curva. Ou seja, ao longo da curva, temos aqui a curvazinha. Assim. Nós queremos menos manteiga, por exemplo. Está a ver? É basicamente isso. Eu estou a tentar vender a imagem. Para fora, ou seja, temos aqui a curva e ela faz assim. Sobe, fica assim. Ela vai subir os dois valores ao mesmo tempo. Ou seja, nós tínhamos o limite de 15 espingardas e 0... Não, por exemplo, nós tínhamos o limite de 9 espingardas e 3.000 toneladas de manteiga. Ela sobe. Nós passamos a ter o limite de 6.000 toneladas de manteiga e 18 espingardas. Estes pontos antes, individualmente, eram inalcançáveis, porque é que se podem tornar alcançáveis? Tem um motivo. Quando a economia cresce, quando existem mais recursos, ou melhor tecnologia. Ou seja, pode a economia crescer, podemos ter uma máquina que demorava 1 hora a fazer uma camisola e agora demora 30 minutos. Por mesmo número de funcionários, a máquina faz o dobro. Sobretudo. E para dentro da curva é quando é o inverso, mas normalmente está associado a perdas de recursos países, ou seja, nós perdemos poder de fazer, ou seja, de execução de materiais, etc. A guerra reduz trabalhadores disponíveis, é um exemplo. Nós temos 50 empregados, estamos em guerra. Procuramos guerra a qualquer porcaria, não sei. E nós ficamos com menos trabalhadores. Ficamos com metade. Por exemplo, ficamos só com as mulheres. Os homens vão todos para a guerra. A capacidade vai diminuir. A capacidade produtiva vai diminuir. É inevitável. Eficiência produtiva. Vamos explicar o que é que isso é. Utilização melhor dos recursos. Tem que ser ponto sobre a fonte de produção. Ineficiência, trade-offs. Nós já chegamos lá. E é basicamente isso. Por acaso foi mais rápido do que eu pensava. Qualquer dúvida, vocês andam no toque. E é basicamente isso. Agora eu vou preparar o capítulo 2, e o 3 e o 4. E depois um outro que eu quero fazer também, com outras explicações. Isso vai demorar.